Salve, salve galera, seja bem-vindo ao canal Crônicas do Campo e aqui tratamos de plantações, criações e êxodo urbano. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo itens que você aí tem que observar antes de alugar uma chácara para fins rurais, para fins de desenvolver atividades rurais, seja você está alugando um sítio, seja você está alugando uma chácara ou uma fazenda. Fica comigo nesse vídeo. Então, meu povo, por que que tem tanta terra para vender no Brasil? Por que que aqui é tão comum vender terra? Sempre teve, né? Sempre teve. Só que de um tempo desse para cá, eu posso falar que da pandemia para cá isso se acentuou. Tanto pessoas saindo das cidades para o campo, quanto gente não querendo nem ver sítio, né? Fazenda, esse tipo de coisa. Mas e aluguel? É fácil encontrar terrenos para alugar, sítios para alugar, quem sabe fazendas para alugar, chácaras para alugar. Gente, essas propriedades existem, essas oportunidades existem, são reais. Vivemos num país de dimensões continentais. Existe muita terra, existe pouco dono. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, os quais eu vou deixar na descrição disso aqui. Mas assista esse aqui primeiro, se você quer alugar um sítio, alugar uma chácara para fins rurais. Primeiramente, você tem que ter muito claro na sua cabeça o que é que você pretende, o que que você pretende desenvolver, o que que a região que você mora é carente. A região é carente de hortifrutis granjeiros, a região é carente de morangos, a região é carente de ovos, de criação de aves aquáticas. O Brasil é muito grande, é impossível que tudo funcione da mesma forma em todos os lugares. Então, pensando nisso, se você de repente quer fazer uma experiência, como eu tinha falado no vídeo anterior, o qual eu vou também deixar na descrição desse aqui, se você quer fazer uma vivência, pôr de fato a mão na terra, se você aí tem um dinheiro, mas de repente precisa juntar um pouco mais, fazer um caixa para poder estar investindo em uma propriedade maior, eu sugiro você alugar. E existem pouquíssimos conteúdos aqui no YouTube falando desse assunto que é tão importante quanto comprar, tão importante quanto você fazer um negócio para a vida toda. Lembrando que esses itens são itens que você tem que observar antes de você alugar a sua fazenda, o seu sítio ou a sua chácara, tá bom? Aqui na minha região, chácara é algo mais para final de semana, para curtição, mas também existem as chácaras ruralizadas, digamos assim, ok? Então, veja bem esses itens para que você não erre. O primeiro item, localização. Onde é que está localizada essa região? É próximo da cidade? Você quer se afastar um pouco da cidade? Ou você quer estar mais perto da cidade para estar quando a produção, de repente, é mais interessante, digamos assim? Então, localização é algo que você tem que observar. Eu, por exemplo, no meu caso, eu estou a cerca de meio quilômetro da cidade. Essa região aqui é uma região bem mais tranquila, existem regiões aqui que são bem mais barulhentas, mas entenda que se você for alugar o seu sítio, a sua chácara, próximo a outras chácaras, é bom sempre você observar se existe som ligado, se você procura sossego, se existe som ligado, se existe muito barulho durante os finais de semana. Aqui de vez em quando tem som nos finais de semana, porque essas regiões aqui bem do meu lado e aqui atrás de mim também são regiões de chácara e o pessoal gosta de curtir. Isso às vezes até atrapalha a questão da gravação dos vídeos, por isso que eu estou fazendo essa gravação dia de semana, porque final de semana torna-se impossível. O segundo item, gente, muito importante, tá? Você não pode dispensar nenhum desses itens antes de alugar sua chácara. Veja bem, acesso. Isso conversa diretamente com a questão da localização. Acesso. O acesso para sua chácara é um acesso bom? É estrada de terra? É asfalto? É calçamento? Depende da prefeitura, tá fazendo aí manutenção o tempo todo? Então, veja só, se você tem um carro, se você tem um caminhão, uma picape, etc, o seu carro, o seu veículo, ele vai ter dificuldade para sair e para chegar? Porque isso pode se tornar uma grande dor de cabeça se você de repente aluga um sítio com tantos hectares, produz, na hora de escoar, as estradas estão ruins, minha produção está toda aqui e eu vou ter que pagar um pouco mais caro para alguém que tenha coragem de vir até o meu sítio com o seu carro, com o seu veículo, enfim, para estar aí pegando minha produção e aí escorrendo conforme for. Então, veja bem, a questão do acesso é muito importante. Terceiro item. O terceiro item, ele tem o seu grau de importância, mas muitas vezes é deixado para trás, que é
documentação. Você vai fazer um contrato, eu sugiro muito que você faça um contrato bem esmiuçado, colocando lá as cláusulas das coisas que você pretende fazer, pretende construir no meio do lugar que você está alugando. Porque vão ter coisas que o dono aí vai deixar você fazer e outras que o dono não vai deixar você fazer. Por exemplo, aqui, se digamos eu quiser cavar um poço, é uma coisa que requer um investimento alto, mexe em toda a estrutura aqui dessa parte que eu estou, então de repente pode ser uma coisa que o dono não permita eu fazer, né? Existem todos uns trâmites para que eu possa estar executando esse trabalho. Isso também varia de região para região no Brasil, mas é interessante que você veja a questão de documentação, ver como é que a documentação do sítio tá. Até se você for, de repente, abrir uma empresa rural, você vai precisar de toda a documentação do sítio em ordem para poder dar o start disso aí. Ah, Thiago, mesmo se o sítio for alugado? Mesmo se o sítio for alugado. Gente, alugar é uma ótima oportunidade, tá? É muito interessante você alugar antes de você investir numa coisa para a vida toda, para que você depois não tenha dor de cabeça, de repente, o sítio não era aquilo que eu queria. Grande parte das pessoas que compram propriedades rurais se desfazem em até 5 anos, porque se arrepende, porque é muito trabalho, porque é muito investimento e às vezes o retorno financeiro, né, não é aquilo que se esperava. Então, veja bem. Quarto item, questão estrutural. Como o sítio se encontra. Gente, é interessante observar tudo o que o sítio possui. Eu recomendo aí pelo menos uma semana para você fechar um negócio bem feito, você visitar pelo menos uma semana no sítio, ver todos os pormenores, ver como é que está toda a estrutura, se de repente o sítio tem uma casa, se a casa está com a parte elétrica boa, se tem goteira, se tem questão de vazamento, se tem cano entupido, todas essas questões é bom você avaliar. Outra, se o sítio possui paiol, galpão, celeiro, ver como é que tá essas instalações, ver como é que tá funcionando essas coisas antes de você bater o martelo. Porque se de repente você aluga um espaço, aqui tem uma casa, tem uma mansão, tem um curral, que ótimo que tem um curral, tem um poço, um sistema de irrigação completo, etc, etc, o cara vai querer alugar, digamos, se valeria 1.000, o cara quer 2.000 por causa dessa estrutura. Cada um pede o preço que quer, né? Quanto a isso não tem problema. Mas aí você, é um bom negócio, com certeza é um bom negócio, vou fechar, pum, R$2.000. Quando você começar a morar na sua casa, quando você começar a usar as estruturas que o sítio tem, podem vir a aparecer os primeiros problemas. O curral, boa parte da madeira está apodrecida. Um touro deu um coice, quebrou a porteira. A casa tem goteira, a parte elétrica da casa está toda destruída, tem que fazer de novo. De repente, muito cupim na propriedade, destruindo as fruteiras. Fruteira chama muito cupim, o cajueiro, a mangueira, o abacateiro chama muito cupim. E quando você vai reclamar com o dono, dependendo do dono, o dono diz, olha, você alugou, você que se vire. Para mim estava tudo ok. E até interessante que você faça uma checagem de itens com o dono do seu lado. E aí para você poder fazer um bom negócio, para que você não tenha dor de cabeça. Aquela ilusão da casinha bonitinha, que eu vou deixar a foto aqui do lado. Eu moraria aí sem problemas, eu viveria a minha vida toda aí, etc, etc. Gente, esse tipo de construção, gente, tem tanto problema, tem tanta goteira, quando começar a chover vai vir tanto inseto para dentro de casa, que você não tem noção. Nós estamos experimentando coisas novas aqui, nessa propriedade que a gente está, mas confesso que a gente também já teve pequenas dores de cabeça por não ter observado algumas coisas. E o quinto e último item, se bem que existem muitos outros, mas eu considero esses os principais, que é observação do espaço. É muito importante você observar o espaço mediante aquilo que você quer desenvolver. O espaço que você vai locar tem que conversar diretamente com aquilo que você vai desenvolver. Por exemplo, aqui atrás de mim você vê que tem uma área que é sombreada, uma área com sol. É uma área de pouco mais de 1.100 metros quadrados. Se digamos que nesses 1.100 metros quadrados eu quero criar gado, eu consigo? De maneira alguma. Eu não vou ter um animal com qualidade de vida vivendo num espaço pequeno. Eu quero entrar na suinocultura. Eu posso? De maneira alguma, porque eu tenho vizinhos muito perto de mim
E se eu fizer isso, eu vou incomodá-los. Do jeito que eu não quero ser incomodado, eu não quero incomodar. Esse é um segredo da boa vivência. Então, ponha na ponta do lápis, isso tem que ser muito claro para você, gente, e é muito importante. Isso tem que estar muito claro com você, a atividade que você vai desenvolver com o espaço que você está alugando. Pense muito bem, analise muito bem. Eu quero de repente mexer, por exemplo, com horta. Ah, mas essa área aqui é muito arenosa. E como é que eu vou fazer? Essa área é muito sombreada, como é que eu vou fazer? Então, é interessante você conhecer, visita uma vez, visita outra, analisa junto com o dono, vê de repente o tipo de terra. Por exemplo, aqui onde eu tenho áreas com terra muito boa, que é impossível plantar, devido à sombra. Eu tenho áreas que são abertas com sol, mas tem muita areia, e etc, etc. Então é interessante você observar muito bem esses pequenos detalhes, porque se você não observar, tenha certeza, você vai estar saindo da cidade, indo para uma chácara, para um sítio, para aí ter dor de cabeça, para aí se frustrar porque você vai querer realizar e não vai poder. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você concorda ou discorda comigo, eu quero saber aqui nos comentários. Se você acha que locar é um bom negócio, deixa aqui embaixo. É um bom negócio, sim. Ou se você acha que não é, então diga, não é um bom negócio, compra logo. Muita gente que eu conheço, que eu fiz pesquisa, não, Thiago, eu não alugaria, eu compraria. Não, eu não alugaria de jeito nenhum, eu compraria. Mas eu preferi alugar. Vamos fazer uma experiência, vamos sentir o lugar primeiro, se envolver com as atividades, tem muita coisa para fazer. E posteriormente, a gente vê aí se larga e vai para a cidade, ou se compra algo muito maior para ter muito mais escala. Fiquem todos com Deus e aguardem mais vídeos aqui no canal Crônicas do Campo.